ele acabou aqui de gravar, tá? Vocês podem perceber que ele apareceu, vai aparecer pronto aqui, tá? É só vir aqui e fechar. Isso daí, gente, eu fiz pro pendrive já ficar formatado, já ser o nosso pendrive bootável, que depois eu vou mostrar aqui na máquina real como que eu entro na configuração para arrumar, tá? Só que primeiro a gente vai fazer na máquina virtual. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou dar 2 cliques aqui em cima do meu VirtualBox, tá? Você vai dar 2 cliques aí no seu. Já vai abrir, tá? Só um minutinho. Beleza, carregou. Aqui ele está falando que eu posso baixar, vou ignorar isso daqui, tá? Bom, aqui, gente, é o seguinte, eu já tenho uma máquina aqui, Windows 10, só que eu vou criar uma do zero com vocês, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? A gente vai clicar aqui nessa engrenagem configurações. Isso eu posso fazer para qualquer sistema operacional, tá, gente? Ah, desculpa, gente, falei besteira. Deixa eu corrigindo. Então, corrigindo aí o erro, ó, a gente vai clicar em novo. Aqui eu vou dar um nome para minha máquina virtual. Eu vou colocar como Windows 10. Tá joia? Aqui é geralmente onde a máquina virtual vai ficar salva depois que você configurar, ela estiver funcionando tudo certinho. Você pode vir aqui, ó. Eu deixei esse daqui, mas você pode vir no outro e escolher onde você quer que salva no seu computador. Eu vou deixar esse daqui mesmo, tá? Aqui vou deixar Microsoft Windows. Se eu quisesse instalar, por exemplo, um Linux, que a gente vai ver mais para frente, eu teria que trocar aqui para Linux, mas não é a aula de hoje. A gente vai vir aqui e vai selecionar o Windows 10 64 bits, tá? Por que 64 bits? Porque meu computador ele tem 4 GB, então o 64, essa arquitetura que a gente fala, 64 bits, ela funciona melhor nas máquinas que tem 4 GB ou mais, porque senão ele não reconhece a quantidade de memórias no meu computador. Se eu instalar de 32, por exemplo, se eu instalar essa daqui, ó, de 32, ele vai reconhecer só 2 GB na minha máquina. E hoje em dia, como o processador novo que está saindo, aí tem até o i9 aí, né? Já está bem avançado, então a maioria roda tudo 64 bits mesmo. É bem melhor pela arquitetura. O que a gente vai fazer? Eu vou clicar nesse próximo. Aqui é importante, ó, eu frisar com vocês. Tá vendo que tem essa flechinha aqui? Eu não posso deixar ele chegar no vermelho, porque é o limite da minha memória no computador, tá? Aqui no meu computador eu tenho 4 GB, mas aqui ele mede em megabytes, tá vendo? Então dá 4096. Eu vou passar rapidinho para você que não sabe. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Tá dando 4096 porque 1 GB equivale a 1024 mega. Se eu fizer que a quantidade de memória que eu tenho, 4, ó, dá 4096 mega. Tá vendo? E aqui ele está usando 2 mega. Eu vou ter que usar um pouco menos, senão ele vai travar. Mas assim, na prática, sempre deixar nessa barrinha verde aqui, ó. Tá? Para não correr o risco de travar. Aqui, ó, tá bom, ó. Nunca deixa no limite também, porque sempre trava, gente. O bom mesmo para máquina virtual é ter uns 8 GB. Eu
Eu emulo de teimoso mesmo, mas o ideal é 8 GB. Aqui, ó, vou dar um próximo. Aqui, criar um novo disco virtual, ele recomenda 50 GB, o mínimo, tá? Eu vou criar, mas eu posso mudar isso daqui. Sempre cria um novo disco virtual. Aqui eu vou deixar como VDI. Próximo. E dinamicamente alocado. Esse dinamicamente alocado é interessante porque conforme você vai mexendo no computador, ele vai salvando esse arquivo e vai deixando ele maior. Se você põe um tamanho fixo, depois ele vai dar erro, porque conforme você vai mexendo, ele vai aumentando o tamanho dele e dá um problema. Então sempre deixa esse dinamicamente alocado aqui, ó. Próximo. Aqui você pode alterar o tamanho do seu HD. Eu vou deixar com 50 GB mesmo. Eu tenho até 2 TB, ó, quanto, né? Mas eu vou deixar com 50 GB. Eu vou criar. Beleza, criou nossa máquina, tá? Windows 10. Só que ainda, se eu clicar aqui no iniciar, não vai funcionar porque a gente não tem a imagem. Lembra que eu falei para vocês? Então a gente agora sim, ó, agora a gente vai vir aqui configurações, tá? Vou vir aqui, ó, em armazenamento. Vou clicar nesse disquinho aqui que está vazio. Clico uma vez em cima dele. E aqui do lado, ó, eu vou clicar nesse disquinho aqui, ó. Vou selecionar o disco ótico. Tá vendo que eu falei? Que ele reconhece como se fosse um DVD, né? Vou selecionar a minha imagem e vou clicar no abrir. Ó. Deu para entender? Ele já apareceu aqui, ó, windows.iso, que é o arquivo. Vou dar um OK. Agora sim, ó. Agora vai funcionar a minha máquina virtual, ó. Já posso usar ela. Eu deixo ela selecionada aqui. Posso criar quantas máquinas eu quiser aqui, tá, gente? Eu vou vir aqui, ó, iniciar. Só um minutinho que ele já vai carregar. Eu tô usando a versão... Aqui ele vai perguntar para mim se eu quero o 32, que eu expliquei lá para vocês o 64. Eu quero o 64, que é melhor, tá? Porque eu tenho 4 GB aqui, ó. Ó, ele vai aparecer isso daqui para vocês, ó. Ah, foi bem rapidinho. Carregando os arquivos aqui embaixo ele aparece. Vai carregar um pouco mais. Beleza. Aqui que começa a formatação agora. Aqui começa a mágica. Deixar português, Brasil. Aqui vocês vão selecionar português ABNT2, que é o padrão do nosso teclado, ABNT2, tá? Vou avançar. E vou vir nessa opção, ó, instalar agora. Se seu Windows estiver com algum problema, você pode tentar vir nesse reparar aqui também, que às vezes dá certo também. Depois eu tento fazer um outro vídeo simulando um erro e tentar reparar aqui para vocês verem. Bom, vamos em agora no instalar agora. Isso. A instalação já está sendo iniciada. Vou mexer muito aqui, gente, senão ele começa a travar. Que nem eu falei para vocês, o ideal mesmo na máquina virtual, para eu emular legal, sem dar nenhuma travada, era ter uns 8 GB na minha máquina. Mas ainda preciso sobrar uma grana aí para comprar. Não tenho chave do produto, pode pôr isso, tá? Aqui, como vocês vão usar
em casa mesmo, não precisa ser esse proc. O pessoal instala esse proc, é o profissional que fala, mas não tem necessidade. Pode instalar o home mesmo, tá? Porque é domiciliar, então não tem problema. Instala o home mesmo, ó. Que o Pro ele tem algumas funções que o home não tem. Mas aí é mais para quem é técnico mesmo, vai instala o profissional, mas o home tá de bom tamanho aí, ó, para quem vai usar em casa. Ó, eu quero ver todo mundo ler isso daqui, hein? Vai ter que ler tudo isso daqui, gente, antes de aceitar os termos, tá? Vocês prometem para mim que lê tudo antes de aceitar? Tá bom, né? Vou aceitar aqui e vou avançar. Aqui a gente vai na opção personalizada. Vamos clicar aqui personalizada. Aqui é como se eu tivesse um HD novo que eu acabei de comprar e instalei no meu computador, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui na opção novo e vou criar duas partições no meu computador, no meu disco aqui, ó. Desculpa. Vou colocar 75.000. 75.000, tô ficando doido. 25.000 aqui, ó. Vou dar um OK. Tá vendo? Ele demora um pouco. Ah, beleza, ó. Então, o meu Windows, ele vai ser instalado aqui na partição 2. Vou clicar aqui no formatar, ó. Vou clicar aqui em novo e vou clicar no aplicar. Beleza? Vou clicar formatar. Ó, vamos supor que quando você abrir no seu computador vai estar assim, ó, desse jeito. Um exemplo, tá? O que você vai fazer, ó? Eu vou vir aqui, lembrando sempre de fazer o backup, tá, gente? Aquela cópia de segurança antes de formatar qualquer computador, tá? Pelo amor de Deus, faz backup disso daí, ó. Salva no Google Drive, salva no OneDrive, tudo na nuvem. Ou salva num pendrive, num HD externo. Mas, pelo amor de Deus, não vai formatar sem backup, hein? Ó, excluir. Excluir. E aqui também eu vou excluir, tá, gente? Ó. Então não tem mais nada aqui no meu computador. Eu formatei, apaguei tudo. Vou começar um do zero, tá? Ó. Vou colocar aí... Ó, gente, desculpa o barulho da furadeira aí que meu vizinho que deve estar 25.000. Que eu quero dividir pela metade, tá? Ele nunca fica certinho pela metade por causa dos 1024, tá? Ó, eu vou clicar aqui nesse daqui, ou desculpem, vou clicar nesse daqui, vou clicar em formatar. Dou um OK, vai formatar. Vou vir nesse de baixo, como ele não tem nada, eu só vou clicar no novo, vou aplicar e vou vir nessa opção aqui, formatar. Vou dar um OK aqui, ó. Tá? Então formatou as duas partições aí. Depois eu explico para vocês a diferença daquilo que eu estava falando do MBR para o GPT, que é inclusive isso também está relacionado a essa parte de partições das divisões. Porque vamos imaginar assim, ó, o HD como se fosse um terreno cru. E você quer construir nesse terreno aí de 50 metros aí, você quer
fazer a casa na frente, uma piscina no fundo e uma outra garagem no fundo ali. Então você divide as partes do seu disco, tá? Conforme você tem necessidade. Então aqui, ó, dividi em duas partes o meu disco. O Windows vai ser instalado nessa daqui, partição 2, e a partição 3 vai ser o meu backup. Eu vou salvar tudo que eu quiser dentro desse backup, tá? Assim, não é... Assim, eu costumo fazer isso. Mas depois que eu crio esse backup também, eu tenho outro backup na nuvem para não perder nada, tá? E esse primeiro aqui, reservado pelo sistema, é onde o Windows vai inicializar. Toda vez que você vê o Windows carregando lá, a primeira vez que você liga, vai ser nessa partição aqui, ó, reservada pelo sistema. Você não consegue instalar ele aqui, ó. Ele nem deixa, ó. Então não tem perigo, viu, gente? Olha, ele nem deixa você instalar. Eu vou vir aqui na partição 2, onde vai ficar o meu Windows, tá? E vou clicar no avançar aqui, ó. Aqui ele vai começar a copiar os arquivos para o disco, para o HD, e vai estar sendo feita a instalação aí no meu Windows do zero, tá?